Estamos live. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso live 158. E lembra, não é programa, é live. Aqui a gente não programa ninguém, aqui a gente fazendo o live ao vivo, revivendo as pessoas, fazendo as pessoas sair da Matrix. Ontem no live foi bem pesado, eu sei, pessoas já comentaram, mas a verdade tem que ser dita, meus amigos. E como vocês viram hoje, quem me acompanha, vê as postagens que eu estou fazendo, hoje tinha coisas boas e coisas não tão boas, ok? Num país soberano e livre, onde o policial chega para você, falando para você, tira a bandeira da União, você pode ter certeza que alguma coisa está indo para ralo. E isso não é a culpa dos governantes. Okay? Essa é a culpa do povo, okay? Povo dormindo, povo histérico, povo com medo, que cada dia que passa, as mentiras estão sendo reveladas. Eu acho que isso é incrível. Nós estamos na, como chama, pandemia da verdade, gente. Tá? Vocês estão bem-vindos para a pandemia da verdade. Estamos na reta final, okay? Para vinda do Mashiach, revelação da era messiânica, e você tem que escolher o lado. Você está do lado do bem ou do mal? Não tem mais, vamos esperar para ver. Não tem mais tempo, vamos ver o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Está na hora de você despertar. Porque se você vai ficar no muro, você já sabe, você leva tiro dos dois lados. Mas no mesmo lado, mesmo tempo, gente, mesmo tempo, os bons estão despertando, os bons estão acordando. Eu estou vendo um movimento muito grande de pessoas. No final eu vou falar para vocês, ok? O que eu falei ontem também, mas eu vou forçar isso hoje, talvez se vai dar tempo, ou amanhã também no live, o que deve ser feito. Você, como cidadão, como pessoa livre, como ser humano que foi criado na imagem e semelhança do Criador, o que você deve fazer? E lembra, nós somos os judeus, nós somos os mensageiros, nós somos os testemunhos da verdade. Estamos aqui para te alertar. Acorda antes que seja tarde demais. Ok? Com isso, se você ainda não acordou e não comprou ainda os livros, nós temos o Segredo da Prosperidade Judaica. A pandemia vai acabar, vão liberar, mas o crise econômica que vai chegar, meu amigo, se você não vai estar preparada, o bicho vai pegar. Então, eu recomendo para vocês, tem bastante pessoas que eu já estou ajudando, independente do livro, orientando, tem vários grupos, okay, que se uniram, juntaram realmente para fazer esse trabalho. Okay? E também, se você ainda acha que a salvação vai vir da igreja, você não viu todos os pastores, os primeiros para assumir e fechar as igrejas foram os pastores. Se você ainda não entendeu que também não dá para confiar na salvação do homem, então, eu recomendo para você ler o Desvendar o livro que já tirou milhares de pessoas das igrejas, da mentira, da matrix cristã, okay? da mentalidade, desculpa a palavra, mentalidade retardada, que retardou a humanidade, okay? Esses últimos 2000 anos. Mas hoje nós vamos falar uma coisa um pouco diferente, um pouco mais para... Vamos esquecer as coisas. Se inscreve no canal. Estou enrolando para as pessoas. Eu sei que no mesmo tempo tem uns 20 mil lives. Então, mas independente do assunto, é muito bom, porque a internet está virando uma ferramenta do bem. Okay? Uma ferramenta para divulgar a verdade, uma ferramenta que as pessoas que antigamente não usavam, a única coisa que sobrou para eles agora é utilizar essa ferramenta. E podemos afirmar e falar que a Ágia, nós fomos os primeiros pioneiros nessa ferramenta, nessa área. Estamos
ainda na frente de muitos, estamos reinventando, tem muitas novidades, está vindo, ok? Só me deixa sair, que a gente vai arrebentar. Mas eu estou saindo também, eu fico em casa só porque eu gosto de ficar em casa, independente do assunto. Se você não gosta de ficar na sua casa, aí já é outro problema. Mas, gente, estou enrolando para as pessoas entrar. Estamos live no Facebook, no YouTube. Dá um like, compartilham. Se você ainda não membro, sabe, na área VIP, na área Gold, gente, está esperando o quê? Como que eu vou pagar minhas contas se você não vai ajudar? Estou brincando, gente, mas qualquer ajuda é bem-vinda. Claro, se você vai entrar na área de membros, eu quero te presentear. Tem tanta conteúdo gratuito lá, exclusivo, só para os membros, ok? Mas ainda tem um livro meu, um livrinho simples, não muitas páginas, 50 páginas, que está sendo vendido no Amazon, ok? São 10 passos para você alcançar sua liberdade financeira em 5 anos. Liberdade financeira, ok? É o primeiro passo para alcançar sua riqueza. Estou falando liberdade financeira. 10 passos, simples, está vendido no Amazon. O link está aqui embaixo, R$25. Mas, se você é membro do canal, eu quero te presentear com esse livro, porque você merece. Ok? Então, seja um membro e vamos conversar no nosso grupo de Telegram. Nós temos outro grupo, independente do grupo dos membros, nós temos um grupo chama Correntes de Luz, onde que a gente une pessoas de todo o Brasil, onde a gente está focados, realmente eu estou focando nesse grupo, pessoas independentes de religião, de crença, pode ser extraterrestre, por mim não faz diferença. A importância, pessoas que querem fazer boas ações, boas atividades, unir pessoas com várias ideias, com várias necessidades, ok? E realmente fazer essa ponte. No grupo no Telegram, também no link nas descrições. Mas hoje eu queria apresentar para vocês um grande amigo meu, conhecemos, pode falar que a gente conheceu outra vida dele, né? E hoje ele é um vizinho nosso aqui, e eu convidei ele, faz tempo que eu estou atrás dele, ele tem vida muito, eu vou assim, agendada, bastante coisa a fazer, tem 2 crianças pequenas em casa, mas eu achava muito importante, muito valioso escutar a história dele. Ok, então deixa eu colocar ele aqui conosco, tirar ele do nosso amigo aqui, Yosef Eliel. Boa noite, meu amigo, como você está? Boa noite, Dor, como vai? Tudo bem? Baruch Hashem, tudo ótimo. Baruch Hashem. E, gente, antes de tudo, ok, o Yosef Eliel, ele tem um canal no YouTube, ele tem um site de Halachá, de histórias judaicas relacionadas a Halachá. Mas, ok, vocês podem ver atrás dele, aqui, isso aí. Ok? Atrás isso aí, o Marano vai descer. A gente falou dele também bastante nossos lives, ok? Você pode entender, a linha que ele segue é Sefaradi. Okay? Nós somos Hassidei Chabad, ele é um Sefaradi, mas eu queria eu vou fazer as perguntas, vamos falando. Fala, Yosef, de onde você veio? Primeiramente, prazer. Desculpa pela demora para poder participar. Eu sou convertido, como você sabe. Eu nasci em Santo André, mas cresci na região de Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Então, eu sou de lá. Quanto tempo você fez a sua conversão? Quanto tempo atrás? Eu fiz faz 4 anos. Em Bnei Barak. Como você chegou? Vamos ver, antes disso. Não, aí eu conheço a história, mas como você veio? De onde você chegou? O que despertou você a chegar ao judaísmo? Da onde veio? Então, Dor, começou em meados de 2012. Foi mais ou menos a época que a gente se conheceu. Você dava aula aqui na frente, de onde eu moro. Você está um dos primeiros aí, né? E começou em meados de 2012. Eu sou de uma família
A minha família toda é cristã, né? Meus parentes, eles são da igreja evangélica. Meu pai era pastor, meu avô era pastor, meu pai é falecido. Minha família inteira, praticamente quase todo mundo é pastor hoje em dia. E eu vim de lá. Só que eu nunca fui muito, como se diz, conectado com o cristianismo, assim. Para mim foi um pouco mais fácil sair. Eu vejo que tem pessoas que sofrem um pouco para entender, assim. Então eu nunca fui muito conectado, por mais que a doutrina que meu pai tinha me ensinado desde pequeno. Então eu comecei, na verdade, depois que meu pai faleceu, ele faleceu em 2008. Eu comecei a buscar uma independência, assim, tanto religiosa como financeira. Comecei a trabalhar e eu comecei a buscar a religião, não, quer dizer, não buscar a religião, mas sim buscar Deus, buscar Emet. Espiritualidade, isso, exatamente. E nisso eu comecei a me desconectar da religião dos meus pais, por motivos óbvios. Eu nunca, na verdade, não falando mal, porque querendo ou não minha família mas eu nunca me identifiquei, sempre achei muito teatro, muita contradição, muito isso, muito aquilo. E eu usei uma coisa que você sempre fala nas suas lives. Eu comecei a estudar por conta própria. Nessa época, eu trabalhava numa livraria, então eu tinha acesso a... Tem vídeos meus, quem acompanha o canal, só para você entender do que o Yosef está falando, tem vídeos meus, ok? Se você vai no meu canal para 5 anos atrás, 6 anos atrás, vocês vão ver eu com kippah diferente, barba, tudo, não tem barba branca, ok? Numa salinha dando aulas com o microfone meia boca, falando com o pessoal, às vezes falando sozinho. E isso era aqui perto, é lá que a gente conheceu. Então, nós conhecemos bastante tempo, acompanhamos a história, mas deixa ele continuar falando, só para você, quem acompanha, para ter o contexto do que ele está falando. Então, eu comecei a estudar por conta própria. Essa questão de Messias, de leis, de questão que no cristianismo fala de graça, que não segue mais as leis. Então, para mim, isso foi uma coisa muito tranquila para poder sair. Uma vez que eu já não me sentia tão conectado, não era uma coisa que... Eu vejo que tem algumas pessoas que elas são bem doutrinadas e são bem presas, têm muito medo e ouve tudo que as pessoas falam e abaixa a cabeça. E eu sempre perguntei muito, eu sempre questionei muito. Nunca só falava lá na frente e eu... Tá bom, beleza, eu vou fazer. Eu sempre perguntei muito. Mas, como eu estava falando, em 2012, eu comecei a trabalhar numa livraria. Na verdade, comecei um pouco antes, mas em 2012 eu estava numa livraria específica, onde existiam alguns clientes que eles iam lá, que eles eram judeus. Eles são judeus. E nessa época eu estava nessa transição de me afastar totalmente da religião cristã, não ia mais em igreja, não frequentava mais. E todas essas dúvidas que eu tinha sobre emuná, sobre fé, sobre coisas éticas, coisas práticas, assim, inclusive sobre passagens bíblicas, eu comecei a, meio que na cara de pau, perguntar para esses clientes. Eles eram pessoas muito amigáveis, assim. E eles começaram a me indicar livros e artigos e sites. Na época indicaram o rabad.org, muitas coisas. Olha, em 2012, praticamente a rede estava vazia. Nem a YouTube, nem internet, nem nada. Para eu conseguir juntar todos os materiais que hoje temos disponível, deu um trabalho. Mas hoje, se você falar que está difícil, porque você não quer. Antigamente, você colocava YouTube e não aparecia tanta coisa. Eu falo também Baruch Hashem por isso, porque eu vejo que hoje também tem muita coisa não correta que está sendo passada, ainda mais no que se refere à conversão, a todo o processo, muita gente tentando fazer coisas que não... Vamos chegar lá. Mas, então eu comecei a pesquisar por conta própria, ver esses artigos, e eu, de cara, tive muita afinidade. Não apareceu, né? Não que eu fiquei rodando o mundo, pesquisando coisas. Eu, Baruch Hashem, de cara, dei com o judaísmo, e aquilo começou a
a mexer comigo, uma coisa que eu nunca senti na religião dos meus pais. E eu via que eu precisava me aprofundar, e eu fui pesquisando mais, me aprofundando mais, até que nessa mesma livraria que eu trabalho, apareceu uma oportunidade de comprar um acervo de livros dentro de uma sinagoga, inclusive aqui na Prats, no Estilo da Vila. E... Na época faziam essas feiras de livros, várias... Isso. E um rapaz foi lá e falou que tinha muitos livros para vender, e foi a primeira vez que eu entrei numa sinagoga. Eu fui lá, eles estavam inclusive rezando a Amidá na hora que eu fui, eles estavam fazendo a tefilá, e eu subi lá, comecei a mexer nos livros, a ver os artigos, também me senti muito em casa ali. E a partir daí eu comecei a ir lá mais para ver a sinagoga do que para comprar livros, porque eu fui diversas outras vezes, até que chegou uma hora que eles falaram para eu que eu não podia ficar indo assim sempre, porque eles viram que eu não estava comprando muito livro, eu estava mais indo para ver, ficar ali. E isso daí era em 2012, e nessa mesma época também, 2012 para 2013, eu vi que estava tendo algumas palestras, por exemplo, no Shul da Padoca, na sinagoga na Veiga Filho. Sim. E eu pedi pro... Quem estava lá foi... esqueci o nome dele. Fez aliar. Não, vou lembrar depois o nome dele. O Nachman, o Rabi Nachman? Isso. Não, o irmão dele. E Irmão dele. tinha o Ari, o Ari estava lá. Sim, não, mas o Nachman, o irmão dele que fez aliar, o Nachman estava lá. Isso. Ele é do interior. Então ia ter uma palestra sobre Pessah. Eu já estava meio familiarizado o que era Pessah, o que era Páscoa judaica, essas coisas, ainda tudo no Beabá. E eu pedi para eles deixarem eu ir ver, porque eu vi que eles estavam colocando um convite aberto no Facebook. E nisso eu fui lá. Eu fui lá e pedi para eles deixarem eu continuar indo na sinagoga. E eles deixaram. Então, nisso eu já tinha me desprendido totalmente do que eu vivi no passado e estava vendo o judaísmo, e estudando ao mesmo tempo. Nessa mesma época, eu fui na sua aula. Você estava dando uma aula, o Zalma me convidou, eu fui na sua aula. Legal. Foi quando a gente... Isso, foi quando a gente se conheceu. Você lembra sobre isso? Porque eu não lembro a aula. Você estava falando sobre ciência e a Torá. Ah, ok. Sobre ciência e a Torá. Torá e ciência. Torá e ciência, isso. Estava trazendo que nada é novidade. A Torá já traz tudo. Tudo que a ciência descobre e consegue provar já está na Torá. Já tem vários vídeos hoje em dia sobre isso. O Idabu também tem muitos vídeos sobre isso do Rabino. Sim, Zamir Cohen. Zamir Cohen. Ou de novo, se você não consegue achar, porque você não quer. Sim, hoje em dia não tem desculpa, Dora. Hoje em dia não tem desculpa. Então, essa época, Dora, eu comecei a entender que eu não conseguia mais seguir sem fazer parte, sem me converter, sem ir até o fim. Eu via que eu não me sentia completo só... Eu falava isso na época. Eu não queria ler só o índice, eu queria ler o livro inteiro. Então, eu comecei a me aprofundar na relação do judaísmo em prol para querer eu me converter. E essa foi uma época um pouco difícil, porque foi a época que minha família começou a se voltar um pouco contra mim. O amor cristão, né? Então o pessoal começou a ficar muito agressivo com palavras e começou a... Inclusive, na época eu morava com a minha avó, meu avô estava vivo ainda, e assim que meu pai faleceu, eu fui morar com a minha avó. Então, a minha avó ela ficou muito sentida dela ver que eu já não fazia parte do cristianismo, estava buscando outra religião. E ela falou pro meu avô que eu estava mexendo com coisa errada. Meu avô estava um pouco já velhinho já. Ele ficou muito nervoso assim. Então o pessoal começou a apelar bastante para essa questão, sabe? Me afrontar. Eu sei que eu já fiz para você na época, mas eu vou falar para você de novo, para as pessoas também. Por que você
decidiu, que você o Nachman decidiram seguir a conversão e não continuar como Bnei Noach? Porque a conversão... Isso. Qual foi o momento que você falou, eu quero converter, eu não quero ser Bnei Noach? Não quis ser Bnei Noach, está errado, gente. Na verdade, Dor, na época, não existia tanto isso de Bnei Noach como existe hoje, né? Hoje Também. é muito mais propagado, não se falava tanto assim como se fala hoje. Mas eu senti que eu precisava fazer parte disso. Torá, mitzvot, eu via tefilá, tefilim. Isso começou a me atrair muito. Foi uma coisa muito mais... foi bem uma coisa bem sentimental, bem espiritual. Foi bem racional também, porque eu comecei a ver, pô, isso é Emet. Hashem deu a Torá para o povo de Israel. O povo existe, a Torá existe, e eu quero fazer parte. Então foi uma coisa muito, muito impactante. Eu vi que eu não conseguiria mais continuar sendo do jeito que eu era, da forma que eu era, simplesmente, na época que eu nem falei, não existia tanto questões de Bnei Noach, eu vi que eu precisava... As pessoas, é uma escolha pessoal, que ninguém forçou sim, aquilo, sim, proibiu. totalmente. É uma escolha pessoal que cada um tem que fazer por si, ok? Totalmente, totalmente. Que ninguém te força, ninguém fala para você não pode, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Que te falou não. Eu não conhecia ninguém até, então foi uma coisa muito que eu fui me aprofundando e aí eu fui conhecendo, não foi uma coisa que foi estimulada por alguém. E aí você decidiu fazer a conversão, aí qual que foi assim, como você, depois vamos chegar, mas como você chegou lá para Israel? A indicação, sim. Tudo. Então, através dessas minhas buscas, também em redes sociais, eu não dei tantas cabeçadas assim em questões de encontrar pessoas reformistas, isso, aquilo. Eu fui buscando uma forma de ir para lá. Eu sabia que a conversão aqui não era válida, que não existia. E eu falei, eu tenho que ir para Israel, preciso chegar lá, é o que eu quero, é o que eu preciso fazer. Então eu comecei a buscar yeshivot, buscar lugares que eu poderia ir para Israel, que talvez alguém me aceitasse. Então, nessas buscas, eu encontrei a Yeshiva Shareidat, que é de brasileiros. Sim. Comecei a pesquisar Yeshiva, brasileiros, Israel. Ela é latino-americano, sabe? Isso. Da América Latina, que tem do México, tem da Argentina, tinha alguns mexicanos. Sim. E eu chamei pelo Messenger mesmo, escrevi um texto, contei minha história, disse que eu queria ir para Israel, me converter. E eles me receberam muito bem, passaram o contato do Rav Yosef Braha. Também mandei um WhatsApp para ele, montei uma mensagem para ele. E aí ele me passou o Rav Shimshon, que era o Rosh Koller na época. Sim. E aí eu troquei... Os nomes, sabe, são muito conhecidos. Comecei a trocar e-mails com ele, né? Ele começou a me fazer perguntas sobre o porquê que eu queria me converter, como eu cheguei nisso, essas perguntas comuns. Também sobre minha vida. Preparei, né? Já fizemos toda essa conversa antes, você já está sabendo, você já sabia o que iam te perguntar, né? Porque assim, por exemplo, quando eu fui até mesmo na sinagoga em cima ali na Veiga Filho, também me fizeram essas perguntas. Então eram perguntas comuns, né? A pessoa te vê e fala, por que você quer se converter? De onde você tirou isso? Então eu já sabia que eu ia me perguntar, já tinha as minhas ideias bem firmadas assim para poder conversar. E aí, depois de 2 meses de conversa com ele, ele falou, olha, a gente pode te receber aqui para você fazer o processo. E é isso, se você conseguir vir, nós te receberemos e a gente vai te dar o auxílio. Na época, eu não tive acesso a uma sinagoga ortodoxa, não tive acesso a um rabino ortodoxo aqui no Brasil. Exceto você, eu conheci você na época, mas não consegui entrar e frequentar nenhuma sinagoga ortodoxa, só essa da vila. E então eu precisava de também uma carta, um suporte de alguém daqui. E na época eu conheci o Rav Gloiber. Conversei com ele, contei minha história. Ele também me recebeu com os braços abertos. Depois de um tempo, a gente em contato, ele me cedeu uma carta
para ir para Israel, para Yeshiva. Só que eu tinha carta, eu tinha Yeshiva, mas não tinha o dinheiro. Eu não tinha como ir para Israel. Foi inclusive uma época que eu tinha... O mais importante não tinha. Inclusive foi uma época que eu perdi o trabalho. Eu já não tava, eu tinha acabado de ser demitido, estava difícil a situação. E aí eu fui em um determinado dia em Shacharit, nessa sinagoga na Veiga Filho. E aí um dos senhores que ele sempre me via, ele era uma pessoa muito amável assim. Ele perguntou: como que tá essa questão de você querer se converter? Você conseguiu falar com alguém? Falei: olha, eu consegui um lugar para ir para Israel e me converter e tal, fazer todo o processo, mas falta eu conseguir, assim, eu estou juntando dinheiro, eu estou tentando vender alguma coisa para eu poder ir. Ele falou: você vai vir amanhã? Você vai vir amanhã na tefilá? Eu falei: Zrat Hashem, eu venho. No dia seguinte eu fui e ele me deu $900. Que e é ele falou: vai para... Oi? Isso. Ele me deu o valor da passagem. Falou: vai para Israel, volta de preto e branco, que eu sei que é o que você quer. Ele falou assim, falou brincando. Inclusive, esse senhor se chama Milton, uma pessoa muito boa. E eu fui para Israel, que aí começou a dificultar um pouco, assim, porque quando eu cheguei em Israel... Chegar para Israel e pronto, tá tudo acabou. Acho que Não. Tem que, quando chega lá, que aí começa tudo. É que assim eu não detalhei muito a cronologia. Eu falei que eu comecei em 2012. Quando eu fui para Israel já era 2015. Sim. Esse tempo todo estudando sozinho, indo na sinagoga. E chegando em Israel, eu tive, inclusive, problema no aeroporto. Eles me deram só um mês de visto, que é pouquíssimo. Não dava nem para abrir a pasta no Beit Din, nada. Sim. E eu fui para Yeshiva, fui bem recebido, Baruch Hashem, comecei meus estudos. Só que eu tive que sair de Israel para poder renovar o visto. Eu fui para o Chipre, depois voltei para Israel, aí eu peguei 3 meses de visto, e aí comecei de fato a estudar, fui na Arabanut, abri pasta, consegui renovar mais o visto ainda, e também abri... Vamos explicar para as pessoas esses termos que a gente usa, muitas pessoas às vezes não entendem. O que acontece? Uma coisa, se a pessoa chegar lá para Israel, igual no Brasil, porque você recebe o visto quando você está no aeroporto, entra. O passaporte, ok? Lá eles avaliam. No Brasil, automaticamente, você tem 3 meses, você pode prolongar para mais 3 meses depois. Agora, depois você tem que sair e voltar. Agora, em Israel não é diferente. Você recebe o visto, mas lá em Israel, eles olham para sua cara, eles têm a análise deles e eles decidem. Eles, claro, dificultam para as pessoas que querem vir para a conversão por motivos políticos. Uhum. Outra coisa, isso é outra live. Okay? Tivemos vários problemas com pessoas que vieram lá para converter e foram bloqueados no aeroporto. Okay? O último amigo meu que foi para a conversão, e está lá já com tudo pronto, falei para ele: meu amigo, coloca crucifixo no pescoço e vai lá como cristão que vai fazer... É mais fácil. Aí quando ele te dá 1 ano de visto. Não, mas deu certo, ele está lá já, é tudo. Mas aí que acontece? Você chega lá, a yeshiva, ao lugar, ao seminário que você vai estudar em preparação para a conversão, que vai ter acompanhamento do rabino, de toda a convivência que nós sempre falamos nas aulas, tem uma coisa muito importante que você tem que fazer, porque lá em Israel tem uma lei que todo judeu tem direito à cidadania, não importa onde você nasceu no mundo. Agora, para você, como um convertido, okay, ter esse direito, você tem que abrir uma pasta, okay, como que eu fiz na Polícia Federal aqui, tinha que me naturalizar, então abri uma pasta na Polícia Federal na Lapa, e o Yosef tinha que abrir uma pasta de conversão ao judaísmo no Tribunal Rabínico lá em Israel. Isso. Responsável, que eles são pelo governo, ok? Independente daquilo, o processo que ele fez de conversão não é somente pelo governo, mas pela linha ortodoxa, o que ele vai continuar falando. Esses termos que a gente usa
vou falar assim, termos científicos. Agora, você chegou lá em Israel. Quanto tempo você ficou na Yeshiva? Total. Eu fiquei na Yeshiva cerca de um ano. Fiquei cerca de um ano lá na Yeshiva. Eu abri pasta na Arabanut e abri pasta em Bnei Barak, no tribunal de Bnei Barak. E eles falaram, fica um ano pelo menos, passa as festas, né, para você poder se acostumar. Das festas. Isso. Vai estudando na Yeshiva, e na Yeshiva eu tive aulas das leis, aula de introdução a Gemara, muitos shiurim em português, e eu fui me aprofundando e me acostumando também com as festas, vendo por dentro, né, já dentro da Yeshiva, como comemorava, como fazia direitinho, e eu fui me familiarizando. Mas aí, nesse mesmo tempo, quando eu passei esse um ano, eu não consegui, eu abri pasta nos dois ao mesmo tempo, Bnei Barak e Rabanut. O tribunal rabínico de Bnei Barak, ele é um pouco menos, quer dizer, ele é bem menos burocrático do que Rabanut. Porque não é do governo. Isso. Então, em 3 meses, Dor, depois que abri 3 meses, quando deu esse um ano, passou 3 meses, eu fui para a entrevista. Eu fui para a primeira entrevista, depois de um mês ele marcou a segunda entrevista, depois de mais um mês marcou a outra entrevista, e eu concluí o processo em Bnei Barak. Mas não tinha concluído o processo na Arabanut. Que é do Estado de direito de cidadania. De cidadania. E passou cerca de 2 meses, eu casei com uma brasileira que estudava na Midrashá, a escola de meninas lá. Você vai para Israel, você faz a conversão e você acaba casando com brasileira. Casa com israelense. Tipo, ela tá ouvindo, hein? Eu casei com brasileira, não casei com israelense. Não faz sentido. De todas com uma brasileira que já tinha feito aliar, já estava lá já há anos, feito Savá também, você viu o exército, e eu casei com ela, mas aí meu tempo de ficar em Israel já estava vencendo, eu estava naquele visto ainda, e aí eu comecei a ligar para a Arabanut, desesperado para eles acelerarem, para eles tentarem renovar. Com a carta de Yeshiva, eu não conseguia mais renovar o meu visto. Sim. E não consegui dar continuidade na Arabanut, fiquei só com Bnei Barak. E aí venceu o meu visto. Aí a gente, depois de alguns meses de casado, tivemos que voltar para o Brasil, onde estamos agora, São Paulo, que foi onde eu entrei na comunidade judaica de São Paulo. Agora, só para você entender uma coisa, ok, gente? No meio religioso ortodoxo, ok, a conversão que ele fez no Bnei Barak, ok, é muito mais respeitado. Não é que não é válido, os dois são válidos, mas o Bnei Barak é muito mais respeitado do que do Rabanut, porque já é do Estado, é burocrático, uma coisa mais, vou falar assim, não vou falar civil, mas mais ligada ao Estado. Agora, quando ele chegou aqui, eu lembro quando eu vi ele na rua, eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu lembro, a gente encontrou na praça, aí que você foi lá com Isso, verdade. Aqui no Bom Retiro, sim. Eu tive que voltar, né? Eu tive que voltar. E aí, Dora, foi um pouco difícil a minha integração na comunidade judaica de São Paulo, uma comunidade síria. Sefaradi, eles são da Síria, como você sabe. E em questão de uma pessoa nova entrando, ninguém nunca viu, ninguém conhece, o cara é convertido, de onde veio, para onde vai. E eu entrei na Baruch Hashem, na Mekor Chaim, uma grande sinagoga, para quem não conhece, e fui bem aceito, por mais que teve esse tempo assim de quem é você, mas Baruch Hashem fui muito bem aceito, e tô aqui, comecei a Baruch Hashem trabalhar como Mashgiach e entrar mais assim, estudar mais, entrar num shiur, que é muito importante, um shiur, um estudo com grupo. Depois de um tempo trabalhando... Só nos olhos, mas pode falar. Depois de um tempo já na comunidade de São Paulo, eu entrei numa fábrica para trabalhar,
fábrica de judeus, aonde eu estava trabalhando de masguia para fazer verificação de alimentos, e Baruch Hashem abriu um kollel dentro dessa fábrica, e é onde eu estou estudando hoje, e como masguia, estudando Torá, e já integrado, já fazendo parte, já conhecido por todo mundo, Baruch Hashem. Já escreveu Isso. tem a autorização dos rabinos, já tem Já. tem sites, tem tudo. Isso. Legal. Muito. Legal. Agora, a pessoa está perguntando aqui umas perguntas assim. Quanto tempo você vai ter que ficar para voltar? Agora, entenda uma coisa, o processo que agora que ele vai ter que fazer, o processo de qualquer judeu, ok? Faz para aliar, ok? Se ele vai entrar com um pedido na agência judaica para fazer aliar, eles vão pedir uma carta dos rabinos autorizados testemunhando que ele é judeu e vai embora. Tchau, ele vai fazer aliar. Só isso, a esposa dele já é israelense e nada demais. Okay? Sim, eu dentro. Isso. O pessoal quer saber aqui, Eduardo, nosso amigo aqui do canal, você aprendeu a falar hebraico? Como? Eu comecei em Israel, no tempo que eu fiquei lá, eu arrumei, né, depois que eu entrei no festival, um bico, um trabalho numa macolet, num mercadinho. E eu fui aprendendo no Camazeolê, quanto custa isso, quanto custa aquilo, bom dia, boa tarde, e fui aprendendo. Pessoal, você quer aprender uma língua? Passa 6 meses no lugar. A viagem vai custar muito menos do que os custos que você vai pagar. Exatamente. Eu vi na prática mesmo. Exatamente. Legal. A pessoa pergunta aqui, pelo Estado de Israel, qual o grau de descendência para ser considerado judeu? Um dos avós, ok? Ambos dos lados. Não é para considerado judeu, para considerado israelense. Okay? Israelense, isso. Cidadania, ok? Se seu avô paterno é judeu, mas a esposa dele não era, então o seu pai também não é judeu, mas ainda você pode ter cidadania. Okay? Se independente de você é judeu ou não é judeu. Okay? Isso chama lei do retorno, que isso, aliás, qualquer país no mundo quase tem isso. Ok? Só isso que tem que ser provado. Agora, judeu é somente quem nasceu de uma ventre de mãe judia ou converteu conforme a lei judaica, como Yosef fez. Okay? Vamos ver. Uma pergunta que as pessoas fazem para você, porque para mim eu estou respondendo tudo. Sim. A pessoa quer saber o que é mais difícil para você, ler hebraico ou escrever hebraico? Para mim, escrever. Olha. Para mim, escrever. Mas isso é tudo questão de prática, na verdade. Isso. Legal. Yosef, conta aí, a pessoa quer saber, mulher também faz conversão? Mulher também faz conversão. Diferente do homem, ela tem um pouco, na minha concepção, é um pouco mais tranquilo, até pelas questões do que ela tem que estudar, do que ela não tem que estudar. Mas sim, mulher faz conversão. E, na verdade, todo mundo que quer virar judeu tem que fazer um processo. Na verdade, não é tanto, a conversão não é uma palavra correta, é uma transformação, o guiur. Isso. Mas assim. Mas se a pessoa, de novo, não nasceu de uma ventre de mãe judia, quer virar judeu, tem que converter, tem que fazer o processo como a lei judaica orienta. Legal. Bacana. Você tem aí um dos seus livros aí para mostrar para o pessoal? Quem quiser, já se inscreva no canal dele embaixo, ok? Tem bastante coisas interessantes. Você vê que ele... Tranquilo, você... mas está no outro cômodo. Complicado do que eu. Sei que ele é brasileiro mesmo que ele morou em Israel, ele não tem o jeito israelense, ele é brasileiro, ele é calmo, ele é... Eu senti
Eu senti bastante essa questão israelense lá. Ah, voilà, esse que eu te perguntar. Qual a diferença de um brasileiro viver lá, ok, e de israelense do brasileiro? Como você sentiu? Você sentiu o israelense um pouco mais harif, mais quente, assim, mais... tipo, não vem com papo, não vem com historinha. Ou não é, preto no branco. Ainda mais no mercado lá. Não tem, não tem muita conversinha. Mas foi muito... é bom você poder pensar, raciocinar mais rápido. Você conseguir aprender, né? Você vive mais. É, para de viajar, vai. É isso ou aquilo, vamos lá. Legal, legal. Ah, tem aqui amigos seus aqui, estão comentando É? com você de faz tempo. É, legal. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. Por exemplo, você desistiu, você pode deixar de ser judeu? Você quer voltar? Não, jamais. Não, esse Uma é vez, uma, você não quer, quer, quer dizer, você pode, tem como você falar, agora não quero ser mais judeu. Tem como falar, não, uma vez judeu, de acordo com o Alahá, sempre judeu. Não tem legal, volta. legal. A pessoa pergunta sobre circuncisão. Circuncisão faz parte do processo, a pessoa tem que fazer a Faz circuncisão, parte do processo. Isso. independente, entendeu? E a pessoa quer dizer, tem o momento do mikve, tudo, mas isso tudo depois. Quando a pessoa está pronto, imagina um bebê e na barriga da mãe, ele só vai nascer quando está tudo pronto. Okay? Então, a pessoa que está no processo, ele só vai entrar no mikve quando está tudo pronto. Porque no momento que ele sai do Isso. mikve, sabe, a pessoa já sai uma pessoa diferente, outra pessoa. Okay? E isso aqui eu sempre falo, o que os rabinos falaram para você quando você saiu do mikve? O que eles falaram para mim? Eles primeiramente me falaram Mazal Tov, e eles falaram para mim que eu já podia fazer a brachá Shelo Aseni Goy e cumprir a mitzvah de tefilim. Que provar que você não é, que você sempre é judeu, na verdade. É. Alguma Mas um detalhe, antes da mikve, além das três entrevistas que eu tive no tribunal rabínico, antes da mikve, já assim, do lado da mikve, os rabanim, os rabinos, eles novamente falaram, olha, você está escolhendo esse caminho, você não é obrigado, eles tentaram me conscientizar, porque é uma escolha para a vida, então não é uma... A pessoa não dificulta ou proíbe. A pessoa só quer que você Isso, entenda que é uma escolha para a vida, não exatamente. vou voltar para trás. Ok? Ou você vai e morre indo, não tem volta. Ok? É. Aí tem aqui pessoas que perguntando ao seu amigo aqui, como pode conseguir seus livros, sobre o que se trata? Conta um pouquinho do seu livro. Esse é dizer que está escrevendo Esse, escrever. Já tem um livro sobre Hanukkah, que eu recebi em PDF também. É muito legal, muito bacana esse, a história. esse daí é meu amigo que está Sim. perguntando. Ele estava comigo na hora da mikve, ele foi junto comigo. Ele foi a primeira pessoa que me viu nascer judeu ali. Então, um grande abraço primeiramente para ele. Os livros, B'ezrat Hashem, eles vão ser publicados esse ano. O de Hanukkah vai ser publicado esse ano. O Ben Avraham também, B'ezrat Hashem. Sobre que Tem trata o Ben Avraham, ele se chama Ben Avraham, Os Caminhos da Conversão, Dora. Então, é um livro onde eu trago algumas leis sobre conversão, mas a parte principal do livro é a parte ética, a parte moral, assim, mussar, sobre antes do processo, uma pessoa ela tem que, o que ela tem que pensar, quais são as intenções dela reais que levam uma pessoa à conversão, e depois do processo, porque a pessoa às vezes depois que se converte, ela tem que viver o judaísmo, praticar o judaísmo. Então, o que estudar, o que não estudar, como começar e se integrar na comunidade. Eu fiz um sobre para Mashgichim também, sobre Kashrut, só que esse já é um pouco mais didático, mais profissional. Isso. E um sobre Hud. A pessoa acabou de fazer o quê? 4 anos
E daqui a pessoa já, alguém ingressou totalmente. Olha aqui, no livros dele, como que são livros de alahá, de lei, ele tem cartas de rabinos. Eu vi umas cartas que ele recebeu dos rabinos da comunidade, eu fiquei, vou te falar, com inveja, né? Falar, parabéns, vai fora. Muito bom, bacana, parabéns por isso. Isso é uma inveja boa, né? Que nada sofreu. Não. Sim, sim, É sim. muito legal, Obrigado. parabéns. Obrigado. E, de novo, a pessoa como pode acompanhar, então, o canal dele e o site também está na descrição, já deixei. A primeira coisa, temos o canal dele e o site dele, podem já entrar lá, se inscrever, curtir, e também nos livros, podem falar com ele. Ele tem que vender os livros, não pode recusar a venda. Legal, legal. Apesar o Benoit também pode deixar de ser. Olha, o Benoit, se ele volta para a igreja, na verdade, ele é um burro, okay? Porque ele viu a verdade, ele voltou para trás, entendeu? Ele É, é, que está violando tudo que ele sabe que está errado, que está certo, entendeu? Então, exatamente isso. Assim como um judeu não pode voltar, um judeu não existe judeu. Se o cara voltar atrás, ele vai ser um judeu que está errando, que está pecando, transgredindo a Torá. O Ben-Noach, eu entendo que vai ser um Ben-Noach também que não está sendo o que ele tem que ser, não está cumprindo o seu papel no mundo. uma pessoa virar Benoit é uma pessoa que despertou, ele viu, ele entendeu que Isso. a idolatria que ele viveu até agora está errada, é uma mentira. Ele faz uma afirmação para tudo, brigou com a família. Agora voltar para trás isso é complicado, complicado. Sim. Deixa eu ver aqui pessoas, Rav Yosagol já virou Rav. Realmente é um Rav mesmo. O que é conselho para quem quer se converter? Dá uma dica. O que é a coisa que a pessoa mais importante, o passo que a pessoa tem que fazer, que se ele quer converter? O passo mais importante, na minha visão, é a pessoa ela se refletir sobre o porquê ela quer se converter e saber filtrar, sabe? Ainda mais quando a gente fala do Brasil, saber filtrar por onde ela pisa. Sim, é muito. E entender que no momento que você decide converter, não que você, de uma certa forma, você não deixa de ser filho dos seus pais, mas você deixa de ser o filho dos seus pais no final, entendeu? Você não pode comer na casa dos pais, você não pode participar das festas deles, muitos casamento de primos. É difícil, é complicado. Tem um capítulo sobre isso no livro também, que é um ponto que é difícil para a pessoa fazer essa transição, entender que agora já não pode mais, questão de Yehud, questão disso. Na Guarani, quando a gente fizemos as aulas, tinha uma turma que, quando a gente falou das leis de Pesach, falou, o quê? Uma semana sem cerveja? Você está louco? Então, é isso. Você tem que saber onde você está entrando, depois não tem volta. Uma semana sem cerveja. Fazer o quê, brasileiro? Você tem 60 dias sem sair de casa. Ai, deixa eu ver. Legal, legal. Eu vi umas perguntas boas aqui. Vamos. Legal. Yosef, no Rabinato Chefe de Jerusalém, como é feita a conversão atualmente? O que precisa ser feito? Jonatas, tem que abrir pasta, tem que... Esse é o Jonatas, que amanhã ele vai estar no live comigo, então se prepara. Ah, legal. Legal, então, Jonatas. A pessoa ela tem que estar fazendo parte, por exemplo, que está integrada em alguma sinagoga ou yeshiva, e ela tem que, junto com o rabino lá, abrir a pasta. Depois passar pelas entrevistas, tribunais, assim como em Bnei Brak. É a questão burocrática, eles te dão um tempo, você vai, faz a reunião, eles te perguntam coisas referentes a Halakha, ao judaísmo, processo como normal, né?
No maior coisa que faz. Porque são dois lugares ortodoxos. Tem o Beit Din de Jerusalém, e o do Bnei Brak. Okay? São os dois Beit Isso. Din Haredim, okay? Que independentes do Estado, okay? Do Rabanut. A Vanessa está perguntando qual a maior dificuldade que você encontra em seguir, você vendo, na sua vida, no judaísmo, como uma pessoa que converteu. Não, as dificuldades que eu vi, que bem pessoal mesmo, é assim, uma vez que você acaba de entrar no judaísmo, você você está engatinhando no que se refere à Torá. A gente sabe que a Torá é imensa. Então, a pessoa ela tem que ter muita força para se aprofundar nos estudos e ter mais dedicação ainda do que tinha antes, para ela poder saber o que fazer na prática. Saber como agir, saber como cumprir. Então, as minhas maiores dificuldades foi essa questão de aprender o que deve ser feito. Porque depois que você se converte, você já tem que saber o que fazer. Sim, essa já não tem desculpa, né? De converter, Não, saber o que tem que fazer, senão... Tipo o médico, apertou o play. forma ao médico, chega na sala de cirurgia, não sabe o que fazer. Apertou o play, tem que jogar, não adianta. Exatamente. Legal, legal. Eu vou te fazer uma pergunta minha. Como você está sendo tratado na comunidade? A gente sabe também, quem não conhece, a comunidade Sfaradi é muito mais fechada, ok? Isso. Muito mais restrita, especialmente porque tem lá os caras, vão fazer os calibres aí da comunidade, que são financeiros também. Então, não abre a porta para qualquer pessoa, não aceita qualquer pessoa, ok? Nós temos relações boas, mas uma pessoa que vem de fora, como você está sendo tratado, como que a convivência lá? Dentro da então, Baruch Hashem, eu digo sempre que eu acho que eu tive bastante Siata de Shmaya, muita ajuda de Hashem, porque eu fui muito bem recebido. Porque quando eu vim de Israel para cá, eu falei que ia voltar, muitas pessoas, inclusive da Yeshiva, eles são Ashkenazim, né? A maioria dos Rabanim lá são Ashkenazim, e eles falaram que eu não ia ser aceito, que eu ia sofrer bastante, que a comunidade da Sefaradi é muito fechada, que você não vai conseguir entrar, não vai conseguir fazer parte, mas me surpreendeu muito, assim, porque realmente eu fui recebido de uma maneira muito, muito boa, e as pessoas sorriem para mim, conversam comigo como se já me conhecessem há anos e anos, e foi incrível, assim, para mim foi uma experiência muito, muito boa, assim. Me surpreendeu. Tá vendo? As pessoas não são tão ruins assim, não. Então... Não, existe o jeito... Sim. Existe o jeito Halabi, assim, o jeito da Síria, assim, o pessoal mais forte, assim, mas normal. A pergunta aqui, a pessoa me pergunta, uma vez uma pessoa me perguntou, por que quando eu cumprimento um judeu na rua, não me cumprimento de volta? Aí eu pensei, meu amigo, qualquer estrangeiro que pessoa estranha na rua, você cumprimenta, te cumprimenta? Independente se é judeu ou não. Não, agora, de novo, você chega a um lugar que ninguém te conhece, por que você acha que tu não vão te abraçar? Entendeu? Agora, porque aqui não trata de ganhar almas, que trata de comunidade, de uma família. Sim, comunidade. Você entra, até você conhecer todo mundo, até as pessoas também confiarem em você como pessoa, entender o seu caráter, entender quais são as suas intenções. Leva tempo, normal, em qualquer meio que você entra, não é só... Legal, legal. Eu vou te falar que eu tenho muitos amigos lá, no Mekohaim, a gente até passou o final de semana junto, eu conheço muita gente lá. E eu vou te falar, muitas vezes eu entro em discussões e tudo, porque faz parte, é convivência, é uma comunidade. Não. Sim, mas olha na casa de uma pessoa, me ajudaram muito, me levantaram muito, assim, foi uma coisa muito, muito incrível, assim. Sem dúvida, isso aqui a nossa comunidade faz com todos, ok? Se você da comunidade, você dá da família, independente qual linha você segue, entendeu? Você pode ver nessa época de pandemia como toda a comunidade
Sefaradi, Ashkenazi, Chabad, está todo mundo tão ajudando todo mundo, está todo mundo unido, está todo mundo apoiando todo mundo. Essa, realmente, só no judaísmo você pode ver isso. E uma pergunta para você, como você escolheu seu nome judeu? Porque você não nasceu em Yosef Elial, né? Não, olha, o meu nome eu escolhi poucos minutos antes da mikve, exatamente com esse amigo que falou aí, o Alexandre. Legal. Ele junto comigo a gente escolheu na hora, em homenagem ao Rav Ovadia Yosef, né? E também em homenagem ao Rav Mordechai Elial, que são dois rabanim que eu sempre admirei muito. Quer dizer, que eu aprendi a admirar muito. Legal, legal. São nomes com, Robert, você tem que trabalhar para merecer esses dois nomes, né? É, É, exatamente. legal, legal, parabéns. Vamos ver. Você quer saber, as entrevistas lá foram em hebraico ou você tinha um intérprete do lado? Foram em hebraico e eu tinha um rabino que ele fala, um brasileiro que ele ia traduzindo. Foi quem? O Daniel, não? Não, foi o Rav Shimshon Bisker Tá. na primeira entrevista. Na outra entrevista foi o Rav Dovid Newmark, que ele mora em Kiryat Sefer. Nós temos um amigo também, o Daniel, que ele também vai muito para os tribunais rabínicos quando vem os brasileiros para traduzir. Então, Mas só um ponto assim, sim, o tribunal em si, na minha frente tinham 8, 9 rabanim, 8, 9 rabinos. Só um fazia a pergunta. Os sim. outros, eles só me observavam. E eu via a forma que eu falava, a forma que eu respondia para o rabino. Não um julgamento. A pessoa não é sendo Não, lá, que é ao contrário. Porque eles sorrem, eles muito agradável, muito delicado com a pessoa. Não? Você não está sendo isso. sabe, um julgamento celestial que agora, isso, responde certo, você vai para o inferno. Não, não trata disso. Totalmente diferente do que as pessoas passam. Mas legal. Vamos ver se perguntando aqui, pode ser menor se frequentar uma sinagoga? Olha, meu amigo, a Sim. sinagoga é para judeus É, porque Benoach não precisa de sinagoga. Muitas vezes eu falo para Benoach, não se limita para um ritmo, ok? Você tem as 7 leis de seguir, e você quer falar com a Shem, falar com Deus, vai, fala, abre a boca, fala do seu jeito, como o pai fala para o filho. isso. Entendeu? Como que está escutando aqui e volta. Faz parte. Mas legal. Vamos ver mais perguntas. Já estamos quase no acréscimo. Mas legal, legal. Eu acho que foi bem tranquilo. A maioria das pessoas só está falando parabéns, comentando como legal. Foi bem redondinho. Importante talvez é falar para poder também tirar muitos mitos que existem, muitas coisas sobre o processo, né, religioso. Legal. Gente, tem pessoa que pergunta sobre o Mashiach e tudo. Eu já fiz vídeos essa semana, ok? Entra no vídeo que eu fiz domingo. Gente, eu sou Chabad, o que a gente mais fala sobre o Mashiach, ok? Tem muitos vídeos falando, respondendo, ensinando, mostrando, ok? Assiste aí, porque vamos renovar um pouquinho o material. E eu sei, às vezes você é novo aqui, mas entenda uma coisa legal. Eu tenho mais de 1000 vídeos no meu canal, tudo gratuito, para você ver qualquer assunto no judaísmo que você pode imaginar, ok? Eu tenho um vídeo sobre respondendo se é judaísmo versus cristianismo, se é filosofia, se é pensamento, se leis judaicos. Meu amigo, se é mentorship de negócios, em ponto de vista judaico, se é Kabbalah, se é Hassidut, gente, tem tudo lá. É tudo de graça. Ok? Tudo de graça. Então, aproveita. Tem uma pergunta que eu queria ver aqui. Cadê?
Eu não sei se isso é para você ou para mim, mas você pode responder também. Você curte o Hassidut Breslev? O que você acha do Breslev? Muito legal. Curto bastante. Entenda uma coisa, não tem ninguém que não gosta do Breslev. Faço tipo deduto também, tudo. Todo mundo gosta de Breslev. Não é, entendeu? Você segue uma linha, entendeu? Essa linha, porque se você vai começar a se espalhar, se virar sabe, Lula, ninguém quer. Mas, Breslev é para todo mundo. então, o judaísmo você segue, entendeu? Eu vou falar para todo mundo, o que muda entre as linhas são os costumes, ok? O meu tefilim, o tefilim do Yosef, o tefilim do Breslev, é o mesmo tefilim, ok? O meu talit, meu tzitzit, é o mesmo, ok? Só ele coloca tzitzit, equipa preta, para dentro, ele coloca para fora, sabe, ele come isso, eles comem aquilo, esse é o costume, mas no final das contas, a lei é igual para todo mundo. Okay? E ele sabe, ele escreve mais sobre a questão de leis, então é o mesmo, entendeu? Então, é importante entender isso, que não há divergências entre os judeus, ao contrário. Okay? Esse eu vou pedir você responder, essa é uma pergunta boa para você. Na prática, o que significa abraçar com a direita e empurrar com a esquerda? Esse eu vou deixar para você, eu sei que você vai... O que significa abraçar com a direita e empurrar com a esquerda? Isso. Não entendi. Tem uma frase que, no Pirkei Avot, que também a gente tem que abraçar com a esquerda, com a direita, que é a mão forte, o abraço, o aproximar. Sim, você aproxima com a sua mão forte, e se você quer afastar uma pessoa, você vai com tranquilidade, você não usa tanta força assim. E você quer dar uma atenção para a pessoa, usa o lado menos... Vai com calma, tranquilidade, isso. Exatamente. Mas você quer dar uma... Mas para aproximar com toda a força que a pessoa tem. Exatamente, sim. Perfeito. Tá vendo? A gente estuda até Hassidut também aqui. É claro. Legal. Vamos ver umas últimas perguntas e nós vamos... Vamos a um pouquinho de polêmica. Polêmica. Sempre é bom. O reformista se torna uma ramificação distinta do judaísmo futuramente, chegando a ser uma nova religião, ou seja, o reformismo vai acabar. Olha, eu vou te falar a minha opinião, também a opinião da maioria dos rabinos que não tem medo a falar. Okay? Reformismo não é judaísmo. De jeito algum. Okay? O Yosef poderia ir na sinagoga reformista, fazer uma conversão aqui em São Paulo, nem precisa ir para Israel, passar tudo, viver feliz no mundinho dele. Mas, mundo paralelo. Significa o quê? Que um dia ele vai poder, sabe, ser considerado judeu? Não, porque reformismo... Olha, só pelo nome, okay? Reformar o que exatamente? Fazer reforma em que? Na Torá, que é eterna, a palavra de Hashem, que é eterna, em que? E fazer reforma em que exatamente? Ou seja, reformismo é mais perto do cristianismo do que para o judaísmo. E isso a maioria das pessoas não querem falar, ok? Essa é a verdade. Dói para quem dói, mas fazer o quê? Você sabe que a gente tem razão. Agora, se isso vai se formar uma ramificação do judaísmo, muito simples. Se deixa de reformar e mudar as leis judaicas, não vai ser mais reformismo, vai ser judaísmo. Judaísmo, E, portanto, vai acabar a ser reformismo. Então, de novo, nós estamos na reta final, não tem mais ficar no muro, não ficar, talvez, vamos ver quem vai ganhar, ok? Não,
você tem que escolher o lado. Ou você está aqui, ou você está aqui. Ok? Você escolhe tua, você está livre a escolher. Mas, pelo menos, você não vai levar tiro dos dois lados. É. Isso a gente aprende no exército. Okay? Quando você está de um lado, você tem 50% de chances. Mas você está no meio, você vai tomar dos dois. Está perdido Dos dois. Então, presta atenção como os reformistas se comportam. Ok? Vai, volta, vai, volta. E acabando que em Israel, reformismo é uma piada, literalmente. Porque você foi lá. Como que foi? Você encontrou alguma sinagoga reformista em Israel? Tem. É mais fácil encontrar a igreja lá. Eu ia falar isso, tem mais igrejas cristãs do que reformistas lá. Sinagoga, é. Eu não vou chamar isso nem de sinagoga, mas reformistas. Mas vamos lá, vamos ver umas perguntas aqui que a gente consegue. Está pulando bastante, assim, mas... Ser canhoto é uma punição espiritual? Só se você nasceu no Japão. Que lá não... Não, você sabia que criança japonesa que nasce canhota, ele é proibido de escrever com a mão da esquerda. Ele tem que aprender na direita. Não existe. Forçar. Ele tem que forçar. Mas não, fala assim que os canhotas são pessoas muito mais inteligentes do que a gente que... Habilidosas também, né? Sim, tem outros, meu filho, o Eliel, ele é canhoto. Você vê que são crianças são pessoas diferentes, diferenciadas. Dizem que a maioria dos presidentes dos Estados Unidos são canhotos também. Eram canhotos. Então, o negócio é interessante. Vamos lá. Então, vamos lá, Yosef. As últimas considerações, vou liberar você. Claro, nós vamos fazer mais live. Eu não vou soltar você tão rápido, agora você está perto de mim. Mas vamos ser... Na próxima eu vou aí. Vou fazer junto aqui do lado. Vamos tentar fazer mais cedo, né? Mas beleza, muito legal. Então, a palavra está com você, dá umas finalizações aí. Primeiramente, agradecer, que acho que é uma oportunidade de iluminar também o caminho de muita gente que eles estão buscando o processo, e o processo correto. Como eu falei, ainda mais aqui no Brasil, que o negócio não está muito legal, tá bem problemático e se espalhando, infelizmente. Mas primeiro, mais agradecer a você pela oportunidade dessa conversa. Acho que a gente nunca teve uma conversa assim mais pessoal, tão longa assim. Sempre foi, às vezes, correndo na sinagoga, ver ali, ver aqui, mas Baruch Hashem, agradecer as pessoas que perguntaram, também falar para eles que aos que são interessados no processo, sempre se aprofundar com sinceridade, buscar se conhecer, saber o porquê que ele tá nesse caminho, entender que é uma coisa que não tem volta, e saber também, acima de tudo, que para quem entrou, saber que é uma coisa linda para a vida inteira e se aprofundar e crescer em Torá e Mitzvot. Inclusive, por isso que vou te falar o motivo pelo qual eu criei o site, em especial. No site eu coloco uma alahá por dia lá, porque eu vi as dificuldades que eu tinha, até porque na época que eu fiz o Guior não tinha tanta assim, informação, tantos vídeos, tantas pessoas ensinando, mas o foco que a pessoa ela tem que ter, inclusive a pessoa que está fazendo techuvá, a pessoa que está se aproximando, a pessoa que acabou de se converter, se aprofundar nas alahot, se aprofundar na prática da vida judaica, porque se a pessoa não fizer isso, quem não sobe vai acabar caindo. Legal, gente. Agora está começando a vir muito mais perguntas, mas, gente, já está bem avançado o nosso horário, mas vamos fazer o seguinte, amanhã, ok, eu tenho mais um live, claro, nós temos de domingo a quinta, ok, então amanhã temos mais um live. Se você gostou e você quer que a gente responda as perguntas que não consegui responder hoje, amanhã, no mesmo lugar, a gente tentar fazer mais cedo, ok? Guarda essas perguntas, eu vou dedicar amanhã, junto com o Jonathan, a gente vai encher
de respostas para suas perguntas. Vamos tentar pelo menos, ok? Yosef, muito obrigado, meu querido. Bom te ver sempre. Obrigado você. Gente, entra no like no site dele, no canal dele, se inscreve, dá um apoio aí para ele. Os livros dele são excelentes para quem quer aprender mais em questão didática das leis judaicas. Como sempre, estuda por conta própria, pergunta, questiona, deixa quem se programar vocês, estão na Matrix. Então, nós vamos tirar os 2 fios daí, vamos colocar a nossa música final.